Grande Tabata. Tudo bem, Tabata? Primeiramente, boa noite aí, agradecer pelo convite de participar aqui. Agradecer aos ouvintes aí também que estão participando. Olha, o Marco Aurélio Cunha, né? Que é um amigo, falou assim: vamos mandar uma foto pro Everton aqui. Meu amigo de muito tempo, muita gente boa. Me tratou muito bem lá. Gosta da resenha. Gosta da resenha, mas muita gente boa, tava torcendo bastante aí pra seleção feminina, infelizmente não deu. Você assistiu o jogo todo ontem? Rapaz, mas que raiva que me deu. Né? Quando a Debinha perdeu aquele gol, aí eu lembrei da frase do Muricy Ramalho na hora. A bola pune, não deu outra. Quem não faz, leva, né? Logo no outro lance depois. Mas fizeram uma participação boa. O futebol feminino aqui no Brasil não tem muito investimento. Então, só delas ter pegado as mandantes da Copa do Mundo e ter feito um belo jogo também, né? Foi meio complicado, mas eu acredito que foi feito um bom trabalho. É uma liga que cresceu muito nos últimos anos, né? E muito dinheiro é colocado no futebol francês e por isso o futebol cresceu muito rápido, se desenvolveu rápido. Mas hoje pela manhã nós conversamos aqui com o Albertinho Simão, diretor executivo do Palmeiras, do time feminino do Palmeiras, que nos trouxe inclusive informações importantes sobre o crescimento do interesse das mulheres pelo futebol, né? As peneiradas do Palmeiras hoje, eu tô falando do Palmeiras porque nós falamos com o Albertinho Simão. As peneiradas hoje lotadas, o interesse comercial crescendo muito. A Band começa a partir do dia 14 a transmitir o Campeonato Brasileiro também, né? Feminino. Então, a tendência é de que esse Mundial seja de fato o Mundial para mudar esse quadro, né? De um futebol meio que girando paralelamente ao futebol masculino, aliás, que deveria girar paralelamente ao futebol masculino, mas que fica à margem da força do futebol masculino em todo o mundo. Agora, deixa eu dar uma boa noite ao Gomide aqui. Boa noite, Gomide. Boa noite, Everton. Aniversário hoje mesmo? Oi? Não é? Não. Hoje é aniversário. Hoje é aniversário de dois grandes amigos. Vou aproveitar para parabenizá-los. José Augusto Toscano, coordenador do esporte da Rádio Toscano. O Paulo Azeredo, Paulinho Rosca. Rosca. Nosso amigo aqui da Rádio 98 com Resenha 98. Os dois aniversariando hoje, um chegando na casa dos 60, outro chegando na casa dos 50, mas joviais na mentalidade, isso é o que importa. Poxa, eu aproveitar também, dois grandes amigos meus também fazendo aniversário. Hoje Toscano e Paulinho Rosca não são meus amigos não, mas Lionel Messi e Juan Román Riquelme. Ah, é? É. Do aniversariante. Riquelme falou, inclusive, que estava ouvindo o programa hoje, mandou mensagem mais cedo e tal, falou: vou começar minha festa mais tarde para ouvir o Arena e tudo. Tem acompanhado muito o Bruno Tabata, tá parecido com o meu estilo quando eu jogava e tudo, vou acompanhar a entrevista. Não jogava nada, Riquelme. Quase nada, me lembro de um jogo Palmeiras e Boca. Eu acho até que foi o Argel, rapaz. Eu tenho quase certeza que foi o Argel, né? Sim. O Argel, na beirada de campo, ali o repórter: e aí, Argel? Porque na época eu podia ainda, né, entrevistar. E aí, Geraldo, deixa comigo, que aí eu vou marcar o Riquelme, deixa comigo. Entrou em campo na primeira, ele lau, na segunda, lau de novo. Esse lance tá na internet, pra quem quiser ver. Ô, Gris, mas falando sério, boa noite, tudo bem, Gris? Tudo bem, Everton, boa noite pra você, pros ouvintes da Arena 98, pro Gomide, pro PH, pro Bruno que tá aqui com a gente. Vamos lá pra mais uma semana. Mais uma semana, já, Karina Amélia no Mineirão, pra ouvir os torcedores, porque hoje tem bola rolando, um jogo excepcional pela TV, que infelizmente a gente vai ver o segundo tempo finalzinho ali, mas um jogaço, Chile contra o Uruguai, e aqui no Mineirão, Equador e Japão, que passou a ser um jogo importante, porque pode sair sai daí o adversário do Brasil na próxima fase. E eu acho que o Brasil, então, nas semifinais, joga com a Argentina, tudo desenhado para acontecer, inclusive, aqui no Mineirão. Karina Amélia já traz informações ao vivo do Mineirão, jogo de daqui a pouco, Equador e Japão. E aí, PH, tudo bem, PH? Fala, Everton, boa noite pra turma aqui, todos os ouvintes aí do Arena 98, tamo junto, hein? O Alê de férias, e nesse período o PH estará conosco também aqui no nosso Arena 98. Mas aqui, é aniversário do Gomídio mesmo ou não? Ué, não sei, o pessoal, uns falam que sim, outros falam que não. É mentira? Sacanagem. Ué, o Gris ficou o dia inteiro falando, tem que abraçar o Gomídio, e tal. Ô, Tabata, como é que tá a vida lá em Portugal? Muito boa, né? A adaptação foi muito boa, desde quando eu saí daqui do Brasil, fui pra lá bem jovem, com 19 anos. Né, eu fui para um clube que me apresentou um projeto muito bom, né? A diretoria lá é toda brasileira, né? Então isso facilita um pouco, facilitou muito na minha adaptação assim que eu cheguei, com as dificuldades quando apareceram. Então hoje eu me encontro muito adaptado, né? A dificuldade da língua não teve, porque a língua, né? Nós falamos... Mas eles falam rápido, né, cara? Lógico, no início dá uma... Você tem que falar, perguntar de novo, né? Pode repetir, porque né, é um povo que é parecido...
em alguns aspectos, diferentes em outros, mas eu gosto muito de viver lá, né? Sou muito. O clube é legal, o clube é grande, legal, é bem organizado. Não é grande, né? Igual o Benfica, Porto, Sport, mas com a estrutura que hoje hoje o proprietário do clube ofereceu, a gente não falta nada, né? A estrutura do clube é muito boa, a seleção feminina, inclusive, fez a preparação para a Copa do Mundo lá. E eu me encontro muito feliz lá, né? É um clube que me abriu as portas, que me ofereceu um projeto muito bacana. Então, eu sou muito feliz lá, tanto no país, tanto no clube. A cidade é boa? Muito boa, cidade de praia, cidade turística. Muito cheia agora no verão, muito quente. Mas é bom que também sou morador de Patinga, e Patinga também é muito calor, então pra acostumar foi fácil. Ô, Tabata, me diz uma coisa, como é que é a questão de... Daqui a pouco nós vamos explorar outros assuntos, mas só que me veio à cabeça agora, perdão, porque eu apresento o Brasil Gente lá na Band e hoje foi tanta notícia ruim lá que eu fiquei com esse negócio na cabeça. Como é que tá a questão da segurança lá na cidade que você mora? Muito boa. Anda tranquilo pelas ruas? Eu acho que eu tô lá tem quase 3 anos, né? Eu nunca vi nenhum caso de roubo, nunca ouvi falar nenhum caso de morte, né? Lá, até quando eu cheguei, eu lembro que eu fui com meu pai, primeira vez, chegando lá eu vi meia-noite, eu vi uma mãe empurrando um carrinho de bebê. Eu olhei pro meu pai e falei, olha, a mulher é meio doida, né? Meia-noite andando com um carrinho de bebê, em tempo de ser assaltado, em tempo de alguém fazer alguma coisa. Mas depois de uma semana eu fui perceber que lá não existe problema. Isso. Eu acho que o povo não tem nem essa maldade de entender que pode alguém chegar, te roubar. Então, lá você pode ir no shopping, deixar o vidro do carro aberto, você volta, as bobas ainda tem coisa lá ainda pra você presente. Lá é diferente mesmo, a cultura é totalmente diferente. O momento que o Brasil se encontra, né? Um momento difícil, assim, em questão de segurança, questão de crime, mas lá é muito bom. Lá é... Eu não quero ser o escovinha da entrevista, já vou passar a bola aqui, mas prometo que vai ser minha última da rodada agora. A Liga Portuguesa é melhor que a Liga Brasileira, que o nosso futebol brasileiro aqui? É muito diferente, eu acho que não é muito paralelo, é muito diferente. É igual a gente tava conversando ali antes de começar. Porque o Gomide fala que é uma das melhores do mundo, né? Não, antes de começar a gente tava conversando. Lá os clubes investem menos do que talvez os clubes brasileiros, né? Que os clubes brasileiros hoje investem muito, né? Você pode ver a folha salarial talvez dos clubes grandes aqui deve ser 12 milhões, 13 milhões, lá não chega nem perto disso, mas lá é um futebol mais organizado. Eu acredito, né, pelo que eu entendo, assim, que eu acompanho o futebol brasileiro é um pouco mais organizado. As equipes têm identidade, os treinadores são contratados baseado nessa identidade. Aqui no Brasil acho que falta um pouquinho isso, né? Às vezes ele é um pouco meio do resultado, né? Eles contratam um treinador os próximos 3, se ganhar fica, se perder já fica balançando, então acho que é uma cultura diferente, né? O futebol europeu tem essa cultura, lá em Portugal, como eu falei, investe um pouco menos, né? Então acaba exportando um pouco mais para as maiores ligas, por ser um pouco mais barato, né? Mas eu gosto muito do futebol de lá, eu gosto muito de praticar o futebol de lá, eu me adaptei muito bem. No início foi um pouco difícil, porque o brasileiro é muito técnico e pouco tático, e lá o futebol europeu é extremamente tático, então no início foi a maior dificuldade que eu tive, mas eu gosto muito do futebol de lá. Eu acho que hoje não é das melhores ligas, mas está entre as 5, 6 melhores ligas da Europa, com certeza. Ô Bruno, agora, o que acontece lá em Portugal? É a água que a turma toma? O que acontece? Porque a impressão que a gente tem, acompanhando mais à distância, é que nenhum clube de Portugal toma prejuízo com o jogador, né? Eles vêm aqui, buscam o cara por 500 mil euros, aí de repente vendem pro Benfica por 5, de repente o Benfica vende por 70. E a gente vê isso acontecendo muito, né? Por que a gente vê tanto jogador que sai desvalorizado aqui do Brasil, às vezes não teve espaço no clube, não jogou, e aí de repente tá lá em Portugal, um clube grande querendo, depois saindo para outro país? Por que isso acontece tanto? Eu acho que pela forma que os clubes trabalham, né? Lá eu acho que tem muito mais jovens do que no Brasil, né? O Brasil hoje tem muitos jogadores que já são muito experientes, então é mais fácil para um jogador jovem chegar e se adaptar. E eu acho que os grandes clubes da Europa enxergam Portugal como uma porta de entrada, né? E aí os brasileiros acabam se aproveitando disso. Você viu, acho que o exemplo do Éder Militão, que estava acabando o contrato com São Paulo. São Paulo ganhou acho que 8 milhões de euros e agora foi vendido para o Real Madrid por 50. Eu acho que quando o jogador consegue jogar em Portugal, acho que é meio uma prova de que ele está pronto para as maiores ligas. E eu acho que vem acontecendo isso com frequência e vai continuar acontecendo, porque os clubes lá realmente sabem investir lá tem todo o departamento de scout. Eu acredito que todos os clubes lá acompanham isso, então os jogadores que chegam já são por um projeto maior. E eu acho que aqui no Brasil, até por ter muitos jovens e a gente com um mercado com muitos jogadores experientes, é melhor, acho que às vezes os jovens
saírem cedo, porque lá talvez vão cuidar melhor dos jovens do que aqui o próprio Brasil. O Tabata, até um pouco em cima disso, né? Você saiu muito cedo do futebol brasileiro sem ter feito nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria profissional, né? Vamos colocar dessa forma. E igual você destacou, mas acabou aceitando um projeto de um clube que provavelmente você vislumbrou que seria um passo para chegar num clube maior, com todo respeito ao Portimonense. Hoje como que você enxerga o seu estágio dentro do Portimonense? Você é um titular, foi o terceiro jogador que mais jogou na temporada passada, 31 jogos, 4 gols, 4 assistências, né, em 31 jogos. Hoje você já se considera pronto para um próximo salto, mesmo que seja dentro de Portugal? Como que você enxerga o seu estágio dentro do clube? Primeiro, como eu falei antes, né, com 19 anos, né, com todo o imbróglio que teve com o Atlético Mineiro, eu aceitei o projeto de ir para Portugal, porque eu acreditei que lá eles conseguiriam a minha maturação seria melhor. Eu acho que o que peca muito no futebol brasileiro é isso, eles não oferecem maturação pro jogador. Você joga, foi bem, fica, não foi bem, você não presta, você tem que ser emprestado. Então eu fui acreditando que lá seria diferente, e foi diferente. Eu cheguei, o clube estava na segunda divisão, a gente foi campeão, subiu, era uma coisa inédita pro clube ser campeão da segunda divisão. Hoje, por 2 anos, o clube é um clube que está muito bem na primeira divisão, faz vendas, né, exorbitantes toda a janela. Eu sou um pouco diferente, porque eu sou um pouco mais jovem do que os meninos que saíram já. Eu tenho 22 anos, a média dos meninos que são mais vendidos são de 24, 25, então o presidente, o dono, tem um pouco de precaução com isso, quer esperar o momento certo para que eu possa, né, chegar na minha maturação com mais firmeza. Eu acredito que hoje eu estou pronto para o próximo nível, mas eu não sei se eu, né, agora nessa janela, se eu posso sair, em janeiro. Eu deixo isso muito pro clube, para as pessoas que cuidam da minha carreira, eu não fico muito pensando nisso, mas eu tento me preparar o máximo possível. Eu acredito que hoje eu tenho bagagem com 22 anos, eu tenho 3 temporadas jogando no campeonato profissional em alto nível, então eu acho que melhor prova do que essa não tem. Talvez, se a gente perguntar da minha idade, ou até um pouquinho mais, um pouquinho menos, tanto do Atlético mesmo, qual jogador que nos últimos 3 anos tem mais partidas do que eu, acho que vai ser muito difícil achar, porque no Brasil é muito falha essa maturação. Então eu acho que a escolha que eu fiz, se eu pudesse voltar, eu faria ela 1000 vezes. Vou te perguntar aqui nesse bloco. Falou com a gente ali fora, Everton, que o dono do Portimonense falou com ele que quando vender ele, o clube vai ficar 20 anos sem precisar vender jogador, de tanto dinheiro que vai ganhar. E ele também, né? Garante o futuro da geração. Exatamente. De umas 2 gerações aí, o Tabata. A primeira hora, Bruno Tabata, meia do Portimonense, ex-Atlético. Eu te fiz uma pergunta aqui, o Tabata, antes da gente sair pro intervalo. Se os métodos usados lá no dia a dia, no trabalho do pessoal da fisiologia, o pessoal do departamento de análise de desempenho e tal, os métodos são diferentes, e se sim, são de mais fácil entendimento, ou você não notou tanta diferença? Não, nesse aspecto eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil está bem servido, tanto de fisiologia, analista de dados também. Eu acredito que o Brasil está bem servido. O que eu mais senti diferença mesmo foi em termos táticos, né? Isso eu falo no meu caso, porque eu não joguei profissional no Brasil, e eu tive na categoria de base 2 grandes treinadores, que foi o Rogério Micali e o Ricardo Rezende, que eram muito bons treinadores. Só que no Brasil a gente não tem a cultura tática, então foi a que eu mais senti dificuldade, mas e lá tem muito? Tem muito. Lá, você acha que você teve uma evolução muito grande? Quando eu cheguei lá, eu cheguei muito cru em termos táticos, muito cru. E eu acredito que todo jogador brasileiro que chega lá, chega muito cru, porque aqui no Brasil é um futebol muito resultadista. Então, tanto na base também, por mais que eu tive 2 grandes treinadores brasileiros, tanto grandes treinadores na base, que foi o Ricardo e o Rogério Micali, a gente chega lá na Europa, a gente sente uma diferença muito grande. Então foi o que eu mais tive dificuldade no início. Meninos, o Tabata, ainda a respeito desse tema, né? O Everton brincou contigo aí, perguntou, na verdade, né? Qual a liga que você considera mais forte, né? Ou mais qualificada. Eu brinco aqui com eles que eu assisto, não tanto quanto eu queria, mas alguns principais jogos gosto de assistir o Campeonato Português, principalmente porque quem gosta de literatura a respeito de futebol, a gente sabe que muitos dos livros
são da bibliografia portuguesa, né? Tem a periodização tática, que começou lá no início dos anos 2000. O Mourinho foi o grande expoente dessa questão do professor Frade, que é da Universidade lá do Porto. Enfim, e lá fora você falava que lá cada clube tem uma maneira de jogar. Falou do seu clube, falou do clube do Eduardo também, que é o ex-volante que hoje está lá no Belenense e jogou aqui no Atlético. Hoje, o que você diria que foi o seu principal ganho com relação a essa questão tática? Porque a gente sabe que o jogador brasileiro é muito técnico, mas talvez não tenha tanta aplicação tática, principalmente no momento sem a bola. Você acha que foi o seu principal ganho realmente ter ido para Portugal, e você percebe que muitos jogadores que vão para lá acabam evoluindo muito nesse quesito mesmo? Sim, acho que a principal coisa foi o entendimento do jogo. Eu passei a entender um jogo de uma forma diferente. O futebol não era só... Quando eu cheguei lá, eu acreditava que o futebol era só você jogar uma bola, 11 contra 11, vamos, quem tiver melhor jogador pega, dribla. A partir do momento que eu peguei na bola, eu tomei 3 pancadas, eu falei... Olhei pro lado, eu falei, o que tá acontecendo? O treinador olhou pra mim e falou assim, enquanto você querer mostrar que você é muito bom, você não vai conseguir jogar. Aqui o futebol é de outra forma, não é 1 para 1. Aqui tem uma questão tática, uma questão que vem muito além da qualidade técnica. A qualidade técnica vem para diferenciar o jogo. Quem tiver jogador mais técnico cumprindo a função tática, vai levar melhor. Então, eu acredito que foi a principal coisa, o entendimento do jogo. Hoje eu consigo entender um jogo de uma forma muito melhor. Eu consigo ver o jogo, ver coisa que eu nem imaginava, questão de formação, eu consigo observar um jogador, às vezes, de um jogo, né, maior, Champions League, Liverpool, Tottenham, final. Eu consigo observar um jogador da minha posição e ver o que ele tá fazendo, coisa que no Brasil eu não conseguia nem fazer ideia de que existia. Para mim, lá na Europa, por ser um futebol melhor disputado, eram os melhores jogadores fazendo o que a gente fazia no Brasil. E eu vi que não, tem alguma coisa que eles fazem lá por ter um futebol mais atraente. Então, isso eu falo de Portugal, que como a gente estava falando, é a 5ª, 6ª liga, em termos econômicos também. Na Premier League, você consegue ver um jogo da Premier League do primeiro contra o último, a intensidade do jogo é muito alta, você vê o atacante voltando e não é aquela coisa bagunçada, aquilo ali é tudo feito, tudo treinado. Então acho que o entendimento do jogo é a principal coisa que eu me sinto, né, que eu sinto essa evolução, é o entendimento do jogo. A questão da intensidade que você citou agora há pouco, o Tabata, é claro que você não chegou a jogar profissionalmente aqui no Brasil, mas tem certeza que você acompanha de lá, assiste ainda aos jogos aqui do Brasil. Você acha que a questão da intensidade é o que a gente está mais para trás hoje? A questão de velocidade do jogo, as transições, como elas são feitas, a forma como você tenta recuperar a bola quando você perde. Você acha que isso é o que a gente está mais para trás ainda? Eu acho que é um pouco da intensidade, mas eu acho mais da organização tática mesmo. Porque se você tá bem taticamente, você corre menos. Então, teoricamente, você não precisa ter tanta intensidade para ter um time bem organizado. Eu acho que é mais isso. Eu acho que as equipes terem mais um pouco de organização tática acho que melhoraria bastante o jogo. Igual eu falei, eu falo isso observando de fora, né? Eu não cheguei a atuar. Pode parecer um pouco, né? Falar, não jogou no Brasil profissionalmente, mas eu acompanho bastante. Eu tenho amigos meus portugueses lá que jogam comigo, que às vezes eu acompanho bastante futebol brasileiro, vejo Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Quando eu boto algum jogo, eles falam, não, isso aí não é futebol, não é possível. Mesmo, rapaz? Quando eles iam a linha de 4 lá atrás e a linha de 4 da frente, na vez falam, mas os caras não voltam, não? Eles ficam brincando, mas é que é diferente, é um futebol diferente. O jogador brasileiro é muito técnico, então aqui a aposta vai ser sempre na técnica. Quanto menos tática se colocar pro jogador brasileiro, eles acreditam que talvez vai conseguir sobressair mais. Eu acredito que essa é a principal diferença. Posso estar errado, mas pelo que eu vejo de fora, eu acho que os clubes não são tão organizados e nem os treinadores conseguem ter identidade. Porque lá, como a gente falou, lá, se um clube preza pela posse de bola, ele vai contratar um treinador que preza pela posse de bola. Ele não vai contratar um treinador para ganhar os próximos 5 jogos. Ele quer montar o time dele para... E isso não é feio você falar, não, eu quero que meu time jogue no contra-ataque. Então você contrate um treinador que jogue no contra-ataque. Por exemplo, o Atlético de Madrid tem sua característica de jogo. O treinador dele é para isso. Ele não vai contratar o Guardiola para fazer aquilo. A característica do clube é aquela. Então acho que a coisa que falta nessa organização tática é isso. Os treinadores têm identidade, mas também acredito que é uma questão do sistema também. Os treinadores não podem ter identidade num comércio que, se eles perderem 3, a gente vê agora aí o Sampaoli e o Fernando Diniz, né, que perdem 2 jogos, a gente vê na imprensa, já não serve porque fulano de tal tá ganhando, mas ganha porque um tem que ganhar. Às vezes não é o melhor futebol praticado e talvez o treinador treine um ano e não consiga ganhar um título nesse ano, mas no outro ano tá melhor do que os outros times, né? Eu acredito que isso eu vejo que se faz lá fora e dá certo.
Aqui no Brasil a gente vê com um pouco menos, né, de vezes do que lá. Mas já estamos assistindo ao Thiago Nunes no Atlético Paranaense, Fernando Diniz no Fluminense, o Sampaoli, e você está falando tudo isso num dia em que o Atlético efetivou o Rodrigo Santana, que tem as suas ideias, né? Você nunca chegou a trabalhar com ele não, né? Porque ele chegou no clube, já tinha saído, mas em outras situações você nunca chegou a trabalhar com ele. Agora me diz uma coisa, eu ia entrar nesse assunto do Rodrigo Santana, mas vamos aproveitar sua permanência aqui, depois a gente trata isso na segunda hora. Como é que se deu sua saída do Atlético? Como é que tudo aconteceu? Você estava aqui no Atlético, tinha um contrato com o clube e tal, e aí você recebeu um convite para deixar o Atlético. Como isso aconteceu e por que você resolveu deixar o clube? Na verdade, assim, o Atlético é o menos culpado disso tudo. A realidade é essa. A instituição Atlético Mineiro é a menos culpada da minha saída, né? Primeiro, eu não recebi um convite para sair do Atlético. O Atlético não me fez uma proposta para que eu ficasse, né? Virou uma questão meio pessoal, porque eu era, no momento, uma das principais promessas do clube. Eu tinha 17 anos, né? Eu tinha acabado de jogar a Copa São Paulo, tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil Sub-17, tinha sido o melhor jogador. Faltando 1 ano e 1 mês pro meu contrato acabar, foi me perguntado se eu queria continuar no Atlético. Eu respondi que sim. Mas eu querer ficar no Atlético não quer dizer que eu vou ficar a qualquer custo. Eu era um jogador de futebol, já tinha contrato profissional, eu tinha que ver o que era melhor pra minha carreira. Então eu queria que me fosse apresentado um projeto, me fosse apresentada uma proposta, e isso eu não falo em termos financeiros, porque eu fui por termos financeiros melhores do que o Atlético iria me oferecer, mas não foi essa a principal razão da minha saída. Não sou hipócrita de falar que eu também não olhei o lado financeiro, porque eu olhei. Ninguém é burro, e não é errado também no futebol você olhar pelo lado financeiro. Mas o Atlético nunca me ofereceu um projeto. Eu falo Atlético, mas na verdade não é o Atlético, né? É as pessoas que eram responsáveis na época. Eu não tenho problema em falar nome, era o André Figueiredo, que era o diretor da base, era o presidente, Nepomuceno. O Maluf, que já faleceu, foi o menos culpado também, porque ele já foi entrar no negócio quando já estava tudo acertado para eu sair. Aí eu tinha recebido a proposta no tempo certo, que foi faltando 6 meses pro meu contrato acabar, né? Mas a questão foi que eu sentei, o André Figueiredo queria sentar comigo, queria me fazer uma proposta. Na época eu ganhava R$900, na verdade era essa, eu tinha contrato de 3 anos, eu assinei, eu ganhava R$900. O André Figueiredo falou pra mim que eu tinha que renovar da forma que o Atlético queria, porque nunca nenhum jogador havia saído de graça no Atlético. E eu falei com ele: André, então no meu caso vai ser diferente, porque eu quero ter uma carreira de sucesso, e eu não quero ficar na mão do clube, e eu com 17 anos vai querer me aproveitar, talvez com 20. Eu quero saber o que vocês querem pra mim. Vocês querem que eu tenha uma ambientação no profissional? O treinador na época, eu lembro que era o Levi. Vocês querem que eu treine? Vocês querem fazer? Como é que vai ser feito? Ele: não, a sua renovação vai ser feita como eu faço com um jogador que jogou 3 jogos no ano. Eu falei: então não vai ter renovação. Dessa forma não vai ter renovação. Ele falou: então se você não renovar, eu vou acabar com sua carreira. Eu ouvi isso com 17 anos. O que o André Figueiredo disse pra você? Muitas vezes. Ele falou: a sua carreira vai acabar, porque daqui a 1 ano você não vai jogar. Ele falou: primeiramente, se você não renovar contrato, você não vai jogar. Daqui a 1 ano ninguém vai te querer. Mas você ainda tinha vínculo, né? Tinha vínculo de 1 ano de contrato ainda. Mas então foi um erro grotesco na condução da situação. Foi um erro porque hoje eu tô bem empregado. Porque quantos atletas do Atlético que acabam com 20 anos, estouram idade na base, e o clube Atlético, eu falo dos responsáveis. Eu nunca, a instituição Atlético não tem nada a ver com isso. Hoje as pessoas que estão lá, talvez todas, são totalmente diferentes da época. Talvez se fossem elas hoje, seria totalmente diferente. Mas a torcida batia muito nisso. Pô, o clube investiu em você e você saiu de graça. Eu ganhava R$900 no Atlético. E porque, talvez se você for fazer os dados dos jogadores que fazem 20 anos e o clube fala pra ele assim: não, obrigado, pode procurar seu caminho, o investimento vai ser muito maior do que os R$900 por mês que o Galo gastava comigo. Então como é que o torcedor podia me chamar de mercenário? Eu nunca falei sobre isso, nunca tive interesse nenhum de falar sobre isso. Peguei minha malinha, falei: vou correr atrás da minha carreira, vou vencer, né? Porque eu sabia do meu potencial, eu acreditei, tive personalidade. Quando foi necessário eu falei: eu não vou ficar pelos termos que vocês querem. Você tinha alguém que conduzia essa situação ou você mesmo tratava? Não, tinha até hoje. Era o Luciano Zulu, que até hoje cuida, o Renê Salviano. Era na época o Alberto Simão, agora tá no Palmeiras. E ele a gente sempre teve junto, e sempre minha palavra valeu. Não foi ninguém que entrou na minha cabeça como parecia na época. Porque era muito vago um jogador de 17 anos virar e falar assim: não, por esses termos eu não vou ficar. Sim.
o empresário tá falando na cabeça. Nunca, no meu caso nunca aconteceu e até hoje na minha carreira nunca vai acontecer. Eu tenho personalidade para decidir tudo para onde eu quero levar minha carreira. Eu tinha confiança que eu tinha potencial para vencer. Eu ainda não cheguei em lugar nenhum, fui convocado para a seleção agora olímpica, fui bem, fui campeão, mas eu não cheguei ainda onde eu quero. Mas no momento, na renovação do Atlético, o que aconteceu foi que o Atlético não queria que eu ficasse. O Atlético, eu vou repetir, os responsáveis. O Atlético não é que o Atlético queria que eu não saísse. Queria te prender, né, de alguma maneira. Ele não queria que eu saísse. Ele falou, não, por mim, se você ficar, pra mim, o que eu gasto com você é muito pouco. Eu só não quero que você saia. Então, pra você não sair, eu vou te prejudicar, eu vou te deixar sem jogar. Não vou te fazer uma oferta. Isso é muito sério. Não vou te fazer uma oferta. Isso aqui eu falo, eu não tenho nada contra o André Figueiredo. Se eu ver ele na rua, eu cumprimento. Eu não sei se é ele que vai querer agora. Até porque ele é muito bom profissional. Só você vê quanto que ele gastava com as categorias de base no Atlético no tempo que ele estava lá. Ele é muito bom profissional. Pro Atlético, pra mim, eu não ia renovar com o Atlético pra ganhar R$1.800, tendo uma proposta, faltando 6 vezes pro contrato acabar, de sei lá quantas vezes mais. O Tabata, é uma revelação que eu, particularmente, à época, como setorista do clube, sabia que havia um imbróglio para a renovação, e aí, a partir do tempo hábil que você poderia já receber proposta de outro clube, essa proposta foi até protocolada, era disponibilizada inclusive para nós jornalistas no site da Federação Mineira de Futebol, e aí, como qualquer trabalhador, o mercado é assim, você acabou optando para ir para Portugal e não renovando pelo Atlético. É claro que pesa também a questão financeira. Além disso, a questão de não se apresentar um projeto, parece que à época não era só contigo, né? O Atlético adotava uma política que existia um teto salarial, que não sei o quanto que parece que à época eram R$2.000, né? E eu lembro que no final de 2018, final de 2017 para começo de 2018, fiz um levantamento a respeito da categoria de base do Atlético e de 107 jogadores que constaram de 2012 até a data em que eu fiz a pesquisa, que era final de 2017, apenas 28 jogaram 1 minuto, pelo menos, no profissional do clube, e apenas 14% desses jogadores que jogaram 1 minuto conseguiram fazer mais de 20 jogos pelo Atlético. Você acha que faltou apresentar mesmo uma melhora, não só financeira, mas você enxergar que existia um futuro para você no Atlético? Sim, eu conversava muito isso com os meus pais na época. Eu falava assim, poxa, o torcedor às vezes o torcedor batia muito nessa época, nessa tecla, até porque foi uma estratégia do clube em jogar a torcida, porque aí eu ia ficar meio... E na época realmente isso pesava, porque eu tinha, como eu falei, tinha 17, 18 anos. Você ficava meio, pô, será que isso é o certo? Será que isso é o que eu tô fazendo vai ajudar a minha carreira? Eu acho assim, no futebol, em qualquer esporte individual, você não pode tratar todo mundo igual. Na categoria de base do Atlético, não era todo mundo que ia virar profissional, não era todo mundo que ia dar certo. Então é óbvio que com alguns jogadores, eu tô esquecendo o lado financeiro, eu tô focando no projeto de carreira. Eu acho que você tinha que sentar com o jogador e falar assim, ó, seu projeto, sendo verdadeiro, seu projeto é esse, ó, seu projeto, Tabata, você tem 17 hoje, eu quero que você faça esse ano na base, nós vamos colocar no seu contrato que a partir do ano que vem, você vai ter treinos com o profissional, porque você tá um pouco acima dos outros jogadores. Isso é no futebol, gente, não tô falando nenhuma mentira aqui, não tô falando nenhuma besteira. É óbvio, você não pode tratar um jogador que jogou todos os jogos numa categoria de base, é destaque, um jogador que nunca jogou, ele recebeu o mesmo salário. Eu até entendia na época, porque a política salarial do clube, isso aí era o escudo do clube, é a polícia salarial do clube, não podemos sair. Mas como que você não pode sentar com uma pessoa e falar, pô, realmente você tá fazendo bem seu trabalho, então vamos valorizar isso? Pô, vamos conversar com o Levi pra te levar pra um jogo, pra você se ambientar, pra você ir no profissional. Fizeram com o Alejandro esse ano aí, por exemplo. Agora, igual eu falei, agora é um pouco diferente do que na época. Na época foi mais braço de ferro mesmo, ó. Você não quer renovar? Beleza, então, o problema é seu. Nós vamos prejudicar a sua carreira, você não vai ficar um ano sem jogar. Se vira, depois de um ano você quer. Na verdade, Daniel, aconteceu, né? O presidente Daniel Nepomuceno, na oportunidade, eu não tive... Ele chegou a falar com você? Não, eu não tive contato com ele, não. A única coisa que aconteceu foi que o André Figueiredo falou comigo que ele tinha autorizado o clube a cobrir todas as propostas e eu ficaria 5 anos sem jogar. Era a ameaça que eu recebi no momento, foi essa. A única coisa que eu escutei o nome do Nepomuceno foi essa. E o Maluf, que não tinha entrado no negócio, não sei porquê, porque eu acredito que no momento quem deveria ter cuidado
pela esfera que isso atingiu, deveria ter sido o Maluf. Quando ele entrou, eu já tinha recebido a proposta de Portugal, já tinha aceitado a proposta de Portugal, e ele entrou meio que para salvar o negócio. Ele falou, ó, o negócio já tá desandado, o que eu posso fazer é isso. Me fez uma proposta boa, muito menor do que em termos financeiros do que eu tinha, mas naquela altura já não tinha como o Atlético me oferecer um projeto, eu já tava um ano sem jogar, a torcida me odiava, entendeu? O presidente, às vezes, também não sei se gostava de mim, o André Figueiredo já não olhava na minha cara, tanto que no último dia do meu contrato, eu cumpri meu contrato até o último dia, nunca tive um ato de indisciplina. Isso aí pode ser averiguado, pode ser procurado, não teve nenhum. Eu cumpri todos os dias. Eu ganhei férias, treinei com o Sub-15, eu já tinha 18 anos, eu treinei com o Sub-15 do Atlético por um mês, porque o Atlético não me deixava treinar com o Sub-20. O Sub-20 tinha ido de férias, voltou, eu treinava com o Sub-15. E o Atlético, o André Figueiredo acabou, eu falei, eu vou cumprir. Tanto que no último dia do meu contrato, eu troquei de roupa, tomei banho, sabia que no outro dia não precisava ir mais, fui na sala dele e falei, André, quero te agradecer porque você fez parte da minha formação. Hoje, se eu tô decidindo sair, é porque eu me vejo pronto para os novos desafios. Eu quero te agradecer. Ele pegou na minha mão, nem olhou na minha cara, mas também é normal, porque também era o trabalho dele também, não tenho nada, como eu falei, não tenho nada contra, eu acho que ele fazia o trabalho dele muito bem. Hoje eu não sei nem onde ele tá fazendo o quê? Ele tá trabalhando... Também não tá tem informação. Ele esteve na Chapecoense por um tempo, mas saiu. Pouco tempo, né? Eu não acompanhei, eu só vi que ele tinha saído do Atlético mesmo na época. Né? Ele gostava muito de mim. É isso que eu não entendi na época, ele gostava muito de mim, mas eu acho que o ego dele de não me deixar sair foi tão grande que ele não teve como... Não soube conduzir. E aí, quando ele viu, já tinha virado uma briga imensa. E aí, eu também já não tinha clima pra ficar. Entendeu? Quando o Maluf sentou com os meus representantes, fez uma proposta, ele foi bem claro, falou, olha, a gente sabe como é que tá sendo feito agora, mas não tem mais como a gente fazer pra você ficar. Então, a proposta que eu te faço é essa, mas eu já tava acertado com o clube de fora, então foi isso que aconteceu. Vamos fazer uma antes, Everton, só pra aproveitar o tema do bloco anterior, né? O Tabata falou a respeito do André Figueiredo, não foi o primeiro jogador que passou pela base do Atlético que fez críticas ao André, e alguns inclusive que foram bem sucedidos, o caso do Bernard, por exemplo, que reclamou bastante também, mas ao mesmo tempo que você fez as críticas, você falou que respeitava o André como profissional, respeita o André como profissional pelo trabalho que ele fazia. São duas perguntas que eu quero te fazer. Por que você acha que o André tinha essa dificuldade no trato algumas vezes com os jogadores, né? Que gerou tanto atrito assim com alguns jogadores que passaram pela base do Atlético? Até que ponto isso era algo que era um problema dele ou que era um problema da gestão do clube mesmo, que entendia que as categorias de base precisavam ser tratadas dessa maneira? E por que você acha que ficou tanto tempo assim a base do Atlético cuidada dessa maneira, sem conseguir revelar jogadores, tendo esse tipo de problema de tratamento? Eu acho que o principal fator é que a principal característica dele era essa. Eu acho que o que fazia o André ter o cargo tão bom, que ele exercia tão bem, era esse. Então, o trabalho dele ele fazia muito bem feito, que era gerir uma categoria de base, que de 10 em 10 anos talvez seja um jogador vendido, né? Foi Gêmeos, foi Bernard, agora... foi o Bremer, mas já foi em outra, nem era da base do Atlético, chegou depois. O Bremer chegou já na reta final. E também não era da gestão do André também. E pronto, e ele falava que vendeu o Gêmeos, vendeu o Bernard, que ele tinha isso no currículo já. E, igual como eu falei, a categoria de base era muito barata, né, na época. Não sei como é que é hoje, mas na época era muito barata. Se gastava muito com, estrutura, realmente a estrutura do Atlético é uma das melhores, talvez, do Brasil e do mundo também. Pra base era muito boa, mas eu acho que a principal característica dele era essa, era que o custo era muito baixo. Então, pro presidente, você vai ter um diretor que daqui de 10 em 10 anos vai revelar um jogador valendo 10, 12, o outro por 20, e que não gasta quase nada por ano. Então, acho que a principal fator é esse. A partir do momento que eles entenderam que, a gente também não gasta nada, mas também não revela baseado, com os outros clubes, daí deve ser começada aí a mudança, mas eu acredito que seja isso. O Atlético também, na época, se você vê, o Bernard e o Gêmeos não foram dois atletas que viraram por projeto de carreira. Eles viraram pelas próprias necessidade. Penas. Eu digo isso ainda, pelas próprias penas, porque o Gêmeos era quinto zagueiro. Eu falo que se esperasse mais 1-2 meses, o Gêmeos talvez seria emprestado. Nem era o Gêmeos que ganhou no Atlético. E o Bernard também foi pra Divinópolis, né? E depois... Divinópolis não, foi Sete Lagoas. Sete Lagoas. E depois
virou o que virou, né? Porque o treinador do profissional pegou, colocou o lateral direito, aí foi aos trancos e barrancos, mas nenhum jogador foi pego. Talvez o Alejandro agora, mas aí não era na gestão que eu tava. O Alejandro agora foi um jogador que pegaram e falaram, não, vamos apostar e tal. Mas é igual eu falei, cada um trabalha da forma que quer, mas eu também não sou obrigado a ficar da forma que eles querem também, não. E pelo menos tem jogadores que aceitavam. Eu falei, se for pra ficar sem projeto de carreira... Mas o André Figueiredo rotineiramente falava com você, pô, se você não assinar, você não joga mais. Nós vamos te fritar aqui. Rotineiramente não, mas quando a gente tinha alguma conversa sobre renovação, porque a gente ficava meio, né, passava no olhar de braço. Era meio estranha a situação ali, ficava meio tensa. Mas quando a gente tinha alguma conversa sobre a renovação, as conversas eram essas, não tem porque mentir. Sabe o que eu fico pensando, Tabata? O torcedor, por vezes, ele acha que a situação dentro do clube, dos clubes, são situações de muito profissionalismo, que não tem problema, que as pessoas conduzem todas as situações com extremo profissionalismo, mas isso me preocupa, porque a partir do momento que você vem ao microfone da 98 e diz e conta esse comportamento do André Figueiredo com você, eu fico pensando que se não seria um dos motivos pelos quais a gente não assista revelação de tantos atletas, a má condução na carreira, na formação desses caras, esse negócio de tratar ferro e fogo, de ameaçar, de acuar, isso não funciona. Isso não funciona e não funcionou com você. O Atlético perdeu um jogador importante que está se destacando e muito, jogador de seleção, que está se destacando e muito no futebol, numa liga importante da Europa, e que daqui a pouco você vai para um outro grande clube e é muito dinheiro envolvido, cara, e tudo aquilo que foi aplicado na sua formação até o momento do cara chegar e falar, se você não renovar por R$900, nós vamos acabar com sua carreira. Mas não é assim que você conduz a carreira de um atleta, principalmente de uma figura que está chamando a atenção, que está acima dos demais. Então eu começo a pensar, a gente fica aqui, porque Cruzeiro e Atlético revela pouco, mas será que um dos problemas não é exatamente esse? A forma equivocada de conduzir as situações, principalmente quando elas estão próximas de uma transição da base para o profissional? Isso é um negócio absurdo, cara. Isso que você contou aqui, não é absurdo você ter contado, absurdo ter acontecido, né? Você pega uma joia da base e diz pra ela, se você não renovar nas nossas condições, nós vamos acabar com a sua carreira. Porra, não é assim que conduz. Com outros atletas já deu certo, então talvez era a forma mais fácil, né? Às vezes na ameaça, mas eu falo isso tranquilo também, porque eu nunca falei disso, mas isso eu não tenho porquê de... Porque mentir, porque foi o que aconteceu, né? Na época, hora que a verdade vem à tona, época eu não tinha por que falar, e eu acho que ninguém tinha interesse de ouvir. Por quê? Porque na época eu era uma simples promessa que estava saindo do Brasil, né? Por um projeto que ninguém conhecia, né? Pra ganhar mais, né? Eu concordo que o jogador da base não tem que ganhar muito, eu concordo. Realmente eu acho que não precisa você pagar pro jogador da base muito dinheiro, mas eu acho que você precisa tratar as verdadeiras promessas com seu devido valor. Então, se você tem uma promessa, você tem que sentar com ela e falar, meu projeto com você é esse. Igual eu falei, não precisa de pagar mais. Talvez eu te falo, se o Atlético tivesse me oferecido um projeto e me oferecesse o mesmo valor que na verdade não ofereceram, né? Já ofereceu, já estava no imbróglio, que foi porque protocolou a proposta faltando 6 meses, teve que protocolar a proposta, ofereceu o valor mais baixo. Então, a proposta para mim não foi feita em nenhum momento, só depois com o Maluf. Mas eu acredito que se o atleta tivesse sentado comigo e feito uma proposta, principalmente você 1 ano sem jogar, ouvindo ali, daqui 1 ano ninguém vai te querer, Porque até porque o André também tinha certeza de que tinha empresário querendo me tirar numa época, e na época não foi isso. Eu reneguei a renovação pensando nisso, vou ficar sem renovar, porque faltando 6 meses, sou um jogador que sou uma promessa, confio no meu potencial, e vou procurar meu espaço em outro lugar, porque aqui eu tô vendo que eu não vou conseguir desenvolver minha carreira. O profissional tá cheio de jogador experiente. Na época tava Robinho, era a época que o Atlético tava investindo mais. Hoje investe talvez menos no profissional. Eu falei, e o clube não me oferece nenhum projeto e eu sou obrigado a ficar, então também não, do mesmo jeito que eles não querem me oferecer, eu também não sou obrigado a ficar. Então acho que isso pesa cada vez mais, e eu falo isso, da forma que administram os clubes hoje. Se eu fosse os jogadores jovens, tem que sair cedo mesmo pra Europa. Porque depois volta ganhando triplo e com mais moral, eles gostam disso. Então, o jogador jovem tem que sair, não é culpa do jogador, não.
O jogador jovem tem que aceitar o projeto do clube de fora, porque o clube do Brasil não oferece esse plano de carreira. Então, geralmente, eu vejo muito, eu acompanho muito lá em Portugal, eu vejo muito programa esportivo, eu gosto. Eu sou apaixonado por futebol, acompanho muito. Então, eu conheço, assisto muito, então eu vejo muito programa. Eu vejo os caras falam assim, pô, mas jogador hoje em dia, jovem, tá querendo sair cedo. Não, o jogador tá na base. O clube vira pra ele e fala assim, lá no profissional, vamos botar aí. No Atlético, no profissional temos aí o Casares, temos, o Giovani, foi pra China, não joga. Pô, e o cara tá lá na base ganhando R$1.800. O cara tem uma proposta pra sair, pra um projeto, pra vencer na vida. Aí o cara vai falar, não, pô, vou ficar aqui. Vai ficar aqui por amor, né? Vou ficar aqui porque eu acredito que aqui vai. Aí você bate a cabeça na parede. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Recebendo o Bruno Tabata. Cara, quando começou o programa, eu falei que eu queria fazer. Eu pensei que vou falar que eu vou fazer um bolão. Quanto que o Everton vai chamar o Bruno de Rodrigo? Já é a segunda vez. Mas eu esqueci. Terceira? No grafite você anunciou o Rodrigo Tabata. Impressionante. Eu não quis falar antes, porque eu não sabia que se eu falasse, você ia se concentrar mais. Milionário. Tá rico. Tá ganhando pouco. Olha aqui. Família Tabata, aliás. Milionário. Deitando o cabelo. Só. 8h16. Gente, estamos recebendo então Bruno Tabata, ex-atleta do Atlético de base, atualmente no Portimonense de Portugal, batendo um papo com ele aqui. Agora vamos girar também participações de torcedores, de teleouvintes, que aliás o WhatsApp tá bombando, muitas perguntas, e o Gris vai começar a girar agora. Eu vou só registrar aqui, Everton, tem muita gente elogiando a entrevista e o Tabata, tanto os torcedores do Atlético quanto torcedores do Cruzeiro. Na hashtag Arena 98, o Vladimir Frois está dizendo aqui que é uma das melhores entrevistas do programa. O Super Galo está dizendo aqui, o Tabata rasgando o verbo sobre sua saída do Galo, o programa tá demais. E aqui no WhatsApp separei a mensagem do Wellington, lá de Ibirité. Boa noite, amigos da Arena 98. Sou cruzeirense, estou achando essa entrevista do Tabata de muito bom esclarecimento. No Cruzeiro, com certeza, deve acontecer a mesma situação, mas muitos não têm culhão para falar abertamente. E o Jonathan Montagni está dizendo aqui: o Bruno Tabata lembra muito o Alex no campo e nos argumentos. E foi curioso, na primeira resposta do Tabata aqui, quando ele falou que tinha 22 anos, o meu primo Bernardo me mandou uma mensagem aqui e falou: caramba, o moleque tem 22 anos, só fala melhor que muito jogador que tá aí há 50 anos. Essa desenvoltura, essa facilidade para falar, para dar entrevista, assim, foi desde sempre ou tem a ver com o período lá da Europa? Primeiro que eu gosto muito de resenha, né? Gostei muito, desde novinho. Mas no Atlético também a gente era muito bem instruído para isso também, e eu sempre foquei muito nisso. Eu acho que isso sempre faz muita diferença, um jogador que consegue argumentar bem, consegue falar bem. Então eu sempre foquei muito nisso também, com os meus pais também. Eu sempre falei, não, eu quero ser um cara bem esclarecido. Quando precisar, eu quero saber falar sobre as minhas coisas, sem ninguém precise falar por mim. Porque ninguém vai conhecer mais a verdade sobre as minhas coisas do que eu. Então, desde novinho mesmo, eu sempre foquei nisso. Também o Atlético também foi uma coisa importante da estrutura, que também a gente treinava bastante lá, entrevista e tal. Então, e saindo agora pra Europa também, né? Até a gente também lá, né, tem muita entrevista, então foi uma coisa que vai calejando, então a gente começa a ficar mais atento nisso. Eu acho que hoje eu consigo, né? Os clubes oferecem isso, tipo uma estrutura para poder ensinar a falar, desenvoltura, tudo isso? Sim, no Atlético tinha muito isso. Muita gente levava na brincadeira. Eu dava vida, porque eu sabia que um dia podia fazer diferença. Né? Eu sempre gostei muito disso. Sempre assisti muita entrevista, então eu conseguia observar. Eu falava, caramba, o cara podia falar um pouquinho mais aberto. Então, até hoje eu vejo jogador às vezes já tá estourado e tem dificuldade um pouco de falar. É claro que, por exemplo, eu não sou tímido. Eu sou uma pessoa, igual eu falei, eu gosto de resenha. Então, tem jogadores que são bastante tímidos. Então, é mais difícil. Mas eu sempre foquei nisso. Sempre tentei melhorar, assim, no que eu podia, né? No que eu falava. É importante. O José dos Passos, do bairro Lagoa, tá perguntando aqui por que em outros clubes a base funciona tão bem e nos times mineiros não, principalmente no Galo, que é o clube dele. A gente falava aqui no intervalo, né, o Tabata, da falta de projeto, não só de Cruzeiro Atlético, né, mas dos clubes do Brasil em geral. Acho que se a gente excluir aí o Santos, que é um grande formador, normalmente os clubes brasileiros ou revelam porque o cara é muito bom mesmo, não tem como não estourar, ou então porque na necessidade da falta de dinheiro, principalmente, né? Você acha que falta realmente esse projeto um pouco mais profundo na base no futebol aqui no Brasil? A gente tava falando aqui, os clubes que mais revelam hoje no Brasil, se eu não me engano, é o Santos, né? O Santos, sem dúvida, joga pra cima, o que cair vira. Então é o Santos. O Fluminense agora tem também mais pelos problemas financeiros, o Grêmio também, porque o Renato Gaúcho também já passou pela base, né? Já jogou, experiente, então consegue administrar melhor os jovens.
Acho que de resto é mais isso, é os problemas financeiros que vai colocando os jogadores, não os clubes que falam, não, vamos investir, estamos precisando ali, vamos botar um moleque e tal. Acho que isso falta muito pro jogador de base. Eu na base, eu era louco pra o cara falar comigo assim, você vai ficar treinando profissional 6 meses, vai pra alguns jogos, vai viajar, não era pela fama, era mais porque eu queria aprender mesmo, queria estar lá. No Atlético eu não tive oportunidade disso, então... Mas em outros clubes, eu acredito que também vários jogadores que têm qualidade também não tem. Então eu acho que isso é falta nos clubes brasileiros. Antes da gente seguir aqui com o papo com o Tabata, o Gris, dá essa informação aí, só da confirmação da reunião, por gentileza. Tá pintando novamente Primeira Liga. Pois é, amanhã vai ter uma reunião aqui em Belo Horizonte, lá na sede da América, uma reunião seguida de um almoço, depois uma reunião com dirigentes de vários clubes. A ideia é transformar a Primeira Liga de fato na Liga Sul Minas. E aí, depois dessa reunião, eles vão definir se fazem já a competição no ano que vem, qual que seria o modelo para que essa competição volte e de que forma isso vai acontecer, né? O Marcos Salum ainda é o presidente do América é o presidente ainda da Primeira Liga, né? Que ficou paralisado esse ano, não teve jogos. Mas ano que vem podemos ter aí alguma novidade, vamos ver amanhã o que vai sair na reunião, a gente vai trazer esse assunto, aprofundar esse assunto amanhã na Arena 98. Eu particularmente, Everton, acho um grande absurdo se sentarem para pensar nisso nessa altura do campeonato, com o calendário que a gente tem. A gente falou isso aqui há um tempo atrás, né? Deixa eu até pegar o número aqui. O Bahia, se eu não me engano, já tem aí garantidos quase 82 jogos, se eu não estiver enganado, nessa temporada. A gente tá falando aqui agora há pouco do Tabata, que é o terceiro jogador que mais jogou no time dele, jogou 30 jogos esse ano, já tem jogado na última temporada, tem jogador aqui no Brasil que já bateu 30 jogos esse ano, a gente tá no meio do ano ainda. Então eu particularmente acho um grande absurdo se sentarem para conversar a respeito disso nesse momento, mas vamos ver que tipo de decisão que vai ser tomada amanhã. E o curioso, né, que antes do jogo do Brasil contra a Venezuela lá em Salvador, o Rogério Caboclo esteve no Bem Amigos, né? E falou a respeito do calendário do futebol brasileiro e ele havia dito que diminuíram 2 datas, né, dos estaduais para não coincidir com data FIFA em determinado momento das competições nacionais, né? Será impossível não conflitar algumas datas porque temos mais de uma data FIFA, tirando só 2 datas de campeonato estadual. Não vai adiantar, em algum momento vai ter um conflito, não se sabe em qual período, se no primeiro ou no segundo semestre. Lembrando que ano que vem tem Copa América, né? Pra ajustar o calendário. Ano que vem tem Copa América Argentina e Colômbia, né, Gris? Não tá 100% definido, não. Colômbia, a princípio, tá certo. Mas tem Copa América. Então, mais uma competição em um ano que ainda vai ter Copa América e que diminuíram apenas 2 datas de estadual. Enfim. O que eu imagino que vai acontecer? Vão moldar uma competição para acontecer na pausa da Copa América, daquele jeito meio amistoso, como foi da última vez, e vai ser de novo quadrangular de inverno, né? Um torneio ninguém liga de novo, né? Muito provavelmente, na pausa aí das férias. A gente vai, desculpa, mas a gente precisa, eu queria até encerrar a entrevista com o Tabata, mas é impossível encerrar. Não tem que aproveitar o Tabata aqui pra gente falar mais. Ele ainda nem contou se vai jogar no Benfica na próxima temporada. Pois é. Não falou nem do torneio de Toulon ainda. Não falou detalhes ainda. Tá conosco aqui Bruno Tabata, falou muito sobre a saída dele do Atlético, a conturbada saída, atualmente no Portimonense. Tem sondagem pra deixar o Portimonense, mas o homem não quer te soltar lá, né, Tabata? O homem gosta de você lá, o empresário, e jogador bom ele vai segurar até não poder mais. Mas daqui a pouco você eu não sei, me falaram aí que o Benfica tá querendo te levar, ou enfim. PH, você falou que ia fazer uma pergunta pro Tabata, por gentileza. Sim, Tabata, a gente até abordou esse assunto aqui sobre tática, técnica. O que você acha aí da chegada do Jorge Jesus, treinador, né, de currículo português, no Flamengo agora? Como é que você acha que vai ser o trabalho dele aí no Flamengo? Você acha que ele vai ter que se adequar ao futebol brasileiro, ao estilo do futebol brasileiro? Você acha que vai trazer a tática do futebol português pra cá? Como é que você acha que vai ser? Primeiro que ele lá no futebol português, ele é muito bem reconhecido. Todo mundo que trabalhou com ele fala muito bem dele. Na imprensa, ele é meio folclórico também, né? Meio engraçado. Ele também vai dar umas, eu acho que no futebol brasileiro vai ser bem engraçado. Mas eu acho que vai depender muito do elenco do Flamengo, como é que vai receber ele. Porque, como eu falei, a cultura lá na Europa é muito diferente.
Lá o treinador é muito respeitado. A gente até brincou. Se o treinador mandar o cara pular de um prédio, o cara tem que pular lá. E aqui eu não sei como é que vai ser feito. Se os jogadores vão conseguir querer ir pelo caminho que ele vai propor. Ter paciência com a adaptação, né? Ou se vão querer, talvez, vamos pelo caminho mais fácil. Então, acho que o principal desafio dele aqui é esse, porque é um futebol diferente, né? Acho que na Série A agora o São Paulo tá conseguindo fazer muito bem, como a gente falou, o Fernando Diniz também brasileiro tá fazendo muito bem, o Renato Gaúcho faz muito bem, mas poucos times fazem um futebol ofensivo, tem uma ideia de jogo clara, né? Então eu acho que ele vai vir, né? Eu joguei contra 12 equipes dele lá, né? A gente não ganhou os 2 jogos, mas foram jogos parelhos e tal, mas as equipes dele eram muito boas. Ele joga na formação que pelo menos lá, ele jogava na formação que aqui não se joga tanto, que é no 4-4-2. Eu não sei se ele tá querendo jogar aqui assim, mas era muito difícil marcar, porque ele jogava com 2 centroavantes e era muito complicado. Deu certo assim no Benfica, ganhou muitos jogos assim, muitos campeonatos assim, mas é muito bom treinador, pelo menos vendo de fora, eu acredito que pode dar certo, depende de como o elenco vai observar. Tem que ter paciência, né, você acha, né? Tipo... É porque o problema é que o Flamengo tem que ganhar agora, né? Então, paciência é uma coisa que não vai ter. Pela vitória é maior, né? No Flamengo, paciência é uma coisa que não vai ter. Não vai ter mesmo, né? Então, eu não sei como é que vai ser feito, mas eu torço pra que dê certo. É porque veio do país que hoje eu tô jogando, então eu torço pra que dê muito certo. Ele também já teve uma negociação, ele tava no Sporting, já teve uma negociação um ano atrás pra eu ir pro Sporting pra trabalhar com ele, mas acabou que teve aquele conflito lá do Sporting que os torcedores entraram, bateram, ele pediu pra sair, foi pra Arábia. Aquela acabou confusão que teve lá, né? Não foi pra frente.